Então, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, né? Eu peço aqui desculpas também, que na realidade a professora Chica gostaria de estar presente, né? Do nossa direção de pós-graduação, e na realidade ela não está porque eu me adiantei em marcar a data, porque na real recebi uma pressão do setor da própria PG lá que tem um prazo para apresentar, né? E também eu não sabia que tinha essa negociação, então eu marquei a data, mandei para ela e a Rosane já divulgou sem falar com ela antes, e aí eu achei que estava tudo certo, só que ela não tinha entrado na agenda dela, então ela vai tentar chegar aqui mais pro fim, mas deixar aqui então meu pedido de desculpas, então, que a nossa diretora não está presente, né? E não é por causa dela, porque eu me adiantei na marcação desse encontro aqui, né, dessa socialização que eu estou fazendo com vocês, de um trabalho que foi apresentado no Congresso Internacional em Inclusão Social e Educativa, Desafios ante as Dificuldades Comunicativas, que aconteceu em Bilbao, na Espanha, né? E dentro da linha temática das tecnologias de informação e comunicação como ferramentas para facilitar a comunicação. Então, este trabalho ele dá conta de uma parte dos resultados da tese. Ele é um recorte da minha tese, que foi defendida agora dia 15 de outubro, na Universidade do Minho, que não é esse o título da tese, esse é só o título desse recorte, né? Que é as práticas pedagógicas educomunicativas na integração da escola com a localidade. O que é localidade? Então, a gente já vamos ver o conceito da localidade, né? Esse é um conceito já que vem de alguns anos aí. Então, as palavras-chave do trabalho são educomunicação, as práticas pedagógicas educomunicativas, audiovisual na escola e tecnologia educativa. Então, esses resultados vêm de um trabalho de doutorado em Ciências da Educação, na especialidade de Tecnologia Educativa, concluído agora esse ano na Universidade do Minho. É o estudo de caso qualitativo de uma das edições do programa Educom.cine, que é um programa de extensão feito aqui na UDESC, e que foi realizado no ano de 2015. Então, esse programa ele é realizado desde 2015, todos os anos até agora, né? 2019. Vai seguir agora 2020, 2021. Mas o trabalho foi feito recortando apenas o ano de 2015. Porque tinha muito material, então a gente optou por pegar um ano só, porque senão teria muita coisa para analisar, não daria tempo no período, né? E o programa Educom.cine, ele tem como sede o Laboratório de Educação, Linguagem e Arte do Centro de Educação à Distância, o LELA, que atualmente eu sou o coordenador, né? Então, o tema da pesquisa é educomunicação, entendida aqui como uma abordagem epistemológica voltada à promoção da atitude cidadã por meio do fortalecimento de ecossistemas abertos e democráticos. Isso é uma citação, então, um conceito que vem do professor Ismar Soares, que é da ECA USP, e é uma das pessoas que fez a sistematização, então, desse conceito de educomunicação no Brasil. A questão que a gente buscou esclarecer na tese, então, é o papel das práticas pedagógicas educomunicativas, as PPE, na integração das diversas agências de formação no ecossistema do espaço institucional educativo. Então, o espaço educativo institucional, a escola, ela tem um ecossistema, que a gente chama de um ecossistema educomunicativo, porque trabalha com educação e com fluxos de comunicação, tanto internamente, né, como com a comunicação com outros elementos, como as telenovelas, né, que a colega Gabriela aqui estudou também. Então tem esse ecossistema formado. As práticas pedagógicas educomunicativas são abordadas nesse trabalho porque é um conceito que nasceu no grupo de pesquisa do Confloripa, do qual eu faço parte desde o início, da fundação do grupo, vinculado ao programa de pós-graduação em educação aqui da UDESC. Então esse conceito de práticas pedagógicas educomunicativas surge em 2013 no grupo, e uma revisão bibliográfica feita sobre educomunicação na área da educação, na grande área da educação, identificou que esse é um dos conceitos assim, que mais capitalizou intelectualmente para o grupo. Então eu
optei por abordar o conceito por conta dessa constatação de pesquisadores colegas que identificaram esse conceito como sendo bem relevante para o grupo ao qual eu estou vinculado, né? Então, essa produção científica, ela tem um público, né, inicial, e o público do trabalho que foi desenvolvido, ele começa pelo grupo de pesquisa ao qual eu estou vinculado, né? Então, esse é o primeiro público para o qual é produzido o trabalho e que pode extrapolar os limites do grupo para ir para outras instâncias, que é isso que se quer com a pesquisa, né? Mas a gente tem primeiro esse vínculo, então, com o grupo de pesquisa, que é da onde nasce a problemática, né, dessa questão. Então, o contexto onde foi feita a pesquisa é o programa de extensão Educom.cine, que ele ofertou oficinas, né, de produção audiovisual, aquelas oficinas que vocês estão vendo ali no material, né, do gráfico. Então, oficinas de roteiro, de som, captação de imagem, direção, montagem de bonecos, animação com bonecos, edição, produção audiovisual. Então, ao longo do ano, aí nós estamos vendo dois grupos, né, duas fotos. Então, a foto de baixo ali é o primeiro produto que a gente gravou, e a foto lá de cima é o segundo produto de um programa audiovisual que foi concebido no contraturno escolar por uma equipe formada por voluntários de organizações próximas à escola e de estudantes do 6º ao 9º ano dessa escola municipal pública da cidade de Florianópolis, que é a Escola Albertina Madalena Dias. Então a gente tinha um grupo de 20 integrantes, estudantes, tanto estudantes da escola como 4, o máximo assim que nós tivemos foram 4 voluntários indicados pela Associação de Moradores e pela Ecovila São José, que era parceira do projeto. Então esse é o público que foi atendido por um conjunto de 8 oficineiros ao longo do ano, que foram se revezando nessas oficinas que vocês estão vendo aí, além de 2 bolsistas do programa, né? Sempre com estudantes de 6º ao 9º ano. De 6º ao 9º ano, os estudantes. De 6º ao 9º, era multietária, né? E aí o que acontece? Como isso é uma das questões, como tinha oficineiros que tinham até 60 anos, o que a gente fez? A gente optou por oficineiros que estivessem próximos à escola também. Então a gente pegou pessoas, 3 ou 4 oficineiros que eram pessoas que trabalhavam com audiovisual, que estão próximos à escola. Então aproximou pessoas, inclusive esse que está fazendo o papel de professor ali, sentado na mesa do professor, é um ator, um clown, ele trabalha como palhaço, mas ele é ator formado em artes cênicas e ele é pai de uma das estudantes e foi um dos oficineiros também. Então a gente pegou pai de estudante, avô de estudante, né? Mãe de ex-estudante da escola, e aí juntou com outros oficineiros profissionais e trabalhou então com essa questão multietária. A gente tinha então desde 11 até 60 anos. Tem o resultado dessas oficinas ali do trabalho? Vou mostrar um dos resultados. Aí o que acontece? Qual foi a temática que a gente abordou? E aí entra a dúvida do professor Renato com relação ao conceito do glocal, né? O que é o glocal? O glocal tem a ver então com, por exemplo, preceitos globais. Oi? É um neologismo. É um neologismo, mas ele é um neologismo que ele começa a surgir em 2002. Ele vem de tempo. Mas é um neologismo de um grupo específico, de uma área específica, assim, não é uma coisa disseminada, né? Não, ele é um termo usado. É da área da humanas, que é usado também na área da economia, o local, o global. Na realidade, ele junta duas palavras, que é o global e o local. Então, ele fala nessa perspectiva da glocalidade. Por que é a glocalidade? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, a gente usou como temática do programa um parâmetro, né, internacional, global, da ONU, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, que era até 2015, né? Então a gente começou no primeiro semestre usando os ODM, então eles escolheram para o primeiro semestre o ODM 7, que era garantir a sustentabilidade ambiental, focaram na sustentabilidade ambiental, e no segundo semestre eles pegaram tanto os ODM quanto os ODS,
Que daí o que acontece? No segundo semestre de 2015, a ONU divulgou em setembro, na sua Assembleia, o resultado dos anos que foram de 2012, que foi a Rio+20, né? A Rio+20 foi 2012, até 2015, os países se reuniram, os representantes dos países. O Brasil foi um embaixador, eu tive o prazer de falar com o embaixador 2 vezes sobre esse tema, né? Foi um embaixador brasileiro que foi indicado para trabalhar nas discussões que estabeleceram as metas e os 17 ODS. Então, o que acontece? A gente parte de um parâmetro internacional, global, mas trabalha com nossos estudantes na questão local. Então, por isso essa dinâmica local. E da mesma forma, por exemplo, o produto que os estudantes fazem na escola, por meio das redes, né, o YouTube, pela internet, ele pode ter alcance global. Então, tu tem exemplos, por exemplo, aqui a Isabela, que é formada em Educomunicação, né? A gente tem um exemplo lá da menina que foi da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, né? Que era uma estudante da Rede Municipal de São Paulo, que fez o 15 contra 16, que era os 15 segundos de depoimento das pessoas famosas contra a redução da maioridade penal para 16 anos. Começou como uma ação da escolar, dentro do projeto Imprensa Jovem, da Rede de Comunicação de São Paulo, e essa menina foi chamada na ONU, na Assembleia, para falar do projeto, virou a secretária de Direitos Humanos mais jovem, né, de São Paulo, 25 anos ela tinha quando foi secretária de Direitos Humanos, por conta de uma ação local, na sua escola, de comunicação, em que ela ia nos eventos onde estavam personalidades e pedia um depoimento de 15 segundos contra a maioridade dos 16 anos. E aí fez a campanha hashtag 15 contra 16. E isso ganhou o mundo, a ONU achou uma ótima campanha, um trabalho né, viralizou. Então a dinâmica local é essa, tanto a gente vai do parâmetro global para o local, como a gente pode sair do local e ganhar uma projeção global, mesmo sem um planejamento, né? Às vezes sem planejar. Esses não são os objetivos do milênio, são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Exato, é que o que acontece? Os objetivos do milênio. É que em 2015 houve a transição. Os objetivos do desenvolvimento do milênio, eles foram divulgados até 2015. Eram 20, né? Não, era 8. Só Eram 8 jeitos de mudar o mundo. Era até 2020, está acabando. Era 8, não, agora esse é até 2015, né? Acabou em 2015, porque os objetivos, para entender também um pouco essa diferença, né? Então, os objetivos de desenvolvimento do milênio foram objetivos e metas traçadas pela ONU. Então, eles traçaram os objetivos, indicaram as metas, e depois que eles fizeram todo esse trabalho, eles, na Assembleia, colocaram para votação dos países que queriam aderir. E aí aderiram 190 e poucos países aos ODM, porque os ODM eles eram para os países em desenvolvimento. Então eles eram metas muito baixas, no sentido de que os países que estavam em desenvolvimento chegarem próximos dos países desenvolvidos. Os ODS já foram, como a plataforma dos ODM foi um sucesso estrondoso, superou as expectativas da ONU, eles resolveram usar o mesmo sistema, né, de objetivos e metas, só que dessa vez eles inverteram a jogada. Eles não queriam mais objetivos para os países em desenvolvimento. Eles queriam objetivos para todos os países do mundo. Então eles fizeram o contrário. Em vez de eles fazerem a proposta e depois chamarem as pessoas para aprovar o que eles tinham feito, eles chamaram os países na Rio+20, né? Eles chamaram os países na Rio+20 em 2012 para que os países definissem os objetivos e as metas. Então hoje nós temos 17 objetivos e 148 metas relacionadas a esses 17 objetivos e que valem para todos os países, não só para os países em desenvolvimento. Então, os alunos trabalharam no primeiro semestre com os ODM e no segundo eles trabalharam com os ADM e com os ODS. Trabalharam com os dois, para ver a diferença. Localizavam em alguns. Antes de seguir ainda naquela coisa do local, a etimologia interessante e tudo. Mas quando você usa um neologismo desse, você põe itálico, tá? Ah, sim. Para indicar que ela não Entendi.
Não é a palavra, tá? Não é um termo de um grupo. Sim, não, então. Eu não sei se ele já está, se o local, eu acho que há muitos anos eu já vi, até uma vez que a gente escreveu uma tem que carta, já foi adicionalizado. Não sei se ele já está adicionalizado, é isso olhadinha. que a gente tem que, se tiver nacionalidade, ele deixa de ser neologismo. É que nem educomunicação. Educomunicação não é mais neologismo, né? Não. Educomunicação já está inclusive no Tesauros Como é que eu vi? no Tesauros lá do INEP. O Tesauros do Instituto Nacional de Educação está no Anísio Teixeira. Está no Educomunicação, tudo junto. Educomunicação. É que a educomunicação já é aqui eu vou mostrar para vocês então. A gente fala educomunicação, né? Educomunicação, então. É educomunicação. Educomunicação, é pela acentuação. Tem alguns que dão acento no edu. Cada um fala. Eu participei do início do Ecossistemas. A gente escreveu com tracinho, depois escreveu separado, até que foi convencionado. Continua sendo neologismo ainda. Oi? Continua sendo O ecossistema ainda é neologismo. Localidade. Localização, local. Local. Já tem no dicionário? Não, é um neologismo. Ainda não foi dicionário. Ecossistema não, ecossistema já sim. uma palavra É que consolidada, nem socioambiental. Né? Esse é junto também. E o socioambiental tem o Instituto ISA, né? O Instituto Socioambiental, que quando tu abre o site eles começam falando isso, que o socioambiental é junto, porque o social e o ambiental tem que estar junto. Ele ainda é definido primeiro como neologismo. Ontem, quando eu estava depois revendo dizer a que minha a junção tese, de estava duas escrito palavras. autorreconhecimento separado. Ele é junto com o do tese agora. Tem essa. A localidade, o Glocal, por exemplo, uma das pessoas que fala do Glocal, não vou dizer que é o primeiro a falar, mas é o nosso orientador, o Bento Silva, que em 2002 ele vai falar do Glocal. Ele começa em 2002. Eu escrevi um artigo com a Carmen em 2006, que a gente já usou essa palavra. Eu não sei se ele é o primeiro, né? Quando eu usei o termo, ele pediu para referenciar ele. Mas eu, assim, não sei afirmar se ele é a primeira pessoa que usou realmente, né? Porque tem também a glocalização, que vem do... Foi quem cunhou, como diz. Não sei se... por exemplo, educomunicação. Educomunicação, quem cunhou o termo foi o Mário Kaplun. Não, foi o Mário Kaplun. E as revistas estão pedindo a bibliometria dessas, assim, quem foi seminal e localizar o seu trabalho no tal, isso daí é obrigatório hoje em dia. Qualquer revista, você não passa se não começar por aí. Assim. Dando a origem do termo, né? Não, a origem do seu trabalho. Onde começou? Onde foi o seminal do meu trabalho? Ah, entendi. Para depois você localizar ele hoje. Então, meu trabalho está assim, eu sou do campo tal aqui. Então aqui, por exemplo, pensando nessa questão da localização, então, no campo de experiência das PPE, que a gente está partindo lá do nosso grupo de pesquisa, que é onde a gente começou, né? Mas a gente começou do fim, como o professor Renato bem falou, né? O nosso grupo ele vai refinar um conceito que é anterior, né? Mas os nossos objetivos ao buscar essa questão das PPE, primeiro foi revisar a literatura sobre educomunicação, justamente para encontrar as origens. Né? Bibliometria tem que ter. Você tem que ter a métrica do seu trabalho. Não é só revisão mais, tá? Bibliometria. Então, nas revisões de literatura, uma das revisões era bibliométrica. A outra não. Eu analisei duas revisões, uma bibliométrica e uma que era uma revisão sistemática. O que é uma revisão bibliométrica? A bibliométrica, ela vai, por exemplo, ela vai pegar nessa que eu vi de 2013, né? Então ela pegou todos os trabalhos, teses e dissertações, ela analisou a literatura cinzenta. Então ela analisou teses e dissertações até 2013 no Brasil que falavam de educomunicação. Encontrou 98 trabalhos. Aí nesses 98 trabalhos, em 2013, ela identificou de onde vinham os autores, que autores que eram os mais usados, por área também. Pegou na comunicação, no grupo da ECA, que foi onde surgiu o conceito, que autores usavam, se esses autores correspondiam com o que era usado por todas as outras áreas. Né? Então ela fez esse trabalho bibliométrico de identificar se eram latino-americanos, se eram estrangeiros, a data das referências bibliográficas, né? Então, de que anos que
períodos que pegava. Você fez isso? Não, isso foi a revisão que eu... Que ele pegou já feita. Na revisão bibliográfica eu peguei uma revisão de literatura na área da comunicação até 2013 e depois tinha uma revisão na área da educação de 2013 a 2016. E a minha revisão foi específica para o que eu queria, que era na epistemologia da comunicação, de 2 anos, 2017 e 2018. Que eu já tinha essas duas revisões anteriores. Tem um trabalho de revisão de trabalhos feitos aqui então, pela CAPES. Esse eu usei na minha tese. É esse também que eu usei. Quando eu falo da educomunicação, da pessoa. Pessoa, junto com uma orientanda dela, né? Mas isso é um artigo. Eu peguei a tese da pessoa. E o bacana nessa outra coisa que foi elogiado, no caso, na defesa, né? Que com relação à revisão de literatura, é porque na primeira revisão de 2013, a autora fez entrevistas com 3 autores que ela identificou como basilares do campo. Certo? E aí eu fui na entrevista que estava nos anexos, nos apêndices, né? Então eu fui e revisitei aquelas entrevistas que tinham sido usadas só para aquela tese e que nunca ninguém mais deu bola. E aí eu fui naquilo ali que era um material que estava lá escondido e eu usei então a fonte primária, que era uma entrevista. Na tese? Sim, ela estava nos apêndices. E pode botar? Pode. Vídeo? Hã? Pode fazer apêndice com imagem? Não, é entrevistas... Entrevistas Mas pode fazer isso? Pode, até com imagem. É porque a entrevista foi parte da... Com uma dinâmica? Com imagem de YouTube. Não, porque a tese dela, ela trabalhou com uma revisão bibliográfica que identificava os autores e depois com a entrevista com os autores. Então ela fez uma análise desse material, só que eu busquei questões que ela não abordou na própria entrevista, porque ela abordou para ela, né? Para a questão bibliométrica, que eu abordei para outro tema. Então isso é uma coisa que tem a ver também com aquele processo, aquela tendência que a gente tem agora da compartilhamento, né? Licença compartilhada do conhecimento, do Commons, né? Science Commons. Então é tu ter o maior número possível de dados brutos sendo socializados entre os pesquisadores para que tu possa ter inferências diferentes sobre os mesmos dados. Então isso tem a ver com essa questão. Não abordo isso no trabalho, mas eu fiz isso na prática. Eu fui atrás do dado bruto de outros colegas e fiz uma releitura. É que no judiciário houve uma confusão numa época de imagens, filmes em peças judiciais, e depois verificou-se que aquilo pode ser manipulado, pode perder qualidade, pode mexer, e hoje em dia parou. Não pode mais. Preferencialmente as imagens são descritas, assim, para não ter oportunidade de aquilo ser ambíguo, ser mal interpretado. Entendi. Ou para as coisas que vão junto, coisas que não tem a ver com o processo, né, também. E às vezes pode ser manipulado, né? Como é que você vai ver, né? Agora nesses processos judiciais correntes aí, você vê esses fake news, essas coisas aí. Tem inclusive programa, né, que hoje define, né? Tem o NVIDIA trabalha com imagem, trabalha com áudio, trabalha com... Isso para análise de imagem. Mas ele está falando do judiciário, que é outra situação. É que na pesquisa... que nossos materiais acadêmicos, eles também têm que ser meio permanentes e inquestionáveis e de técnico. Sim. Por exemplo, se eu tivesse feito as análises e apresentado os resultados a partir do NVivo, eu tinha que ter nos anexos colocado uma cópia do banco de dados. Entendeu? Que aí a pessoa pode pegar o software e botar o banco de dados e percorrer o meu caminho. Porque está tudo ali, entendeu? Só que eu não fiz, usei o NVivo, mas eu não produzi gráficos a partir do NVivo. Então eu não precisei colocar o banco de dados lá. Mas eu coloquei todas as entrevistas, tanto que deu 720 páginas com os apêndices, né? A tese? 366 só o texto e 300 que dá na tua banca, né? E eles imprimem isso? Não, eu imprimo só o texto. Os anexos vai com um pendrive junto com a tese. Se eles quiserem olhar, eles têm material pronto. Aí tem o material bruto para olhar. Porque não mandaram, eu acho que... Mas quem que era, Rafa? Eu perdi a que foi no original da entrevista de quem que era? Então, as entrevistas eram do Braga, do Jorge Uergo e do Ismar Soares. Porque o que acontece? Qual é que é a... Não precisa, pensa. A galera está questionando. Eu estou usando o NVivo, né? Finalizando agora com o NVivo e tal.
Só das entrevistas são cerca de 300 páginas. Então. Eu botei como apêndice. Não, eu botei as entrevistas transcritas. Tem nem como colocar na tese. Botei transcrita e anonimizada. Eu tive uma pergunta. Na tua tese, eles mandaram o CD com os apêndices e com os anexos, porque os meus da banca me falaram depois que quiseram consultar umas imagens, porque eu botei o link de tudo que eu usei. Eu paguei a Globo para poder a pessoa assistir se quisesse. Deixei minha senha, tudo. E não mandaram. Eu teve uma professora que estava na banca que realmente não recebeu. Não recebeu. Eu não sei se outros disseram que receberam, mas uma pessoa disse que não recebeu. Então talvez eles tenham mandado para uns, não para outros. Mas foi uma pessoa que quis olhar os apêndices e não achou. O pessoal da área de artes deve ter muito problema nessa área. Pois é, a Mari queria olhar. Como é que vai uma peça de teatro, como é que você vai mostrar? Não. Então, aí o que aconteceu? A gente refletiu, fez essa revisão de literatura, então teve uma revisão, partimos de 2 revisões anteriores, que as 2 foram feitas nos mesmos repositórios, que é a CAPES e o Banco de Teses, né? Aquele banco brasileiro, né? BD... É um banco de teses que tem nacional e a CAPES. BDTC, né? Isso, BDTC. Então, o objetivo era refletir sobre as práticas que o programa tinha realizado com os alunos, né? E inventariar também o conhecimento coletivo dos participantes na proposição de novas ações. Então, aqui também tem esse caráter de produção do conhecimento coletivo, né? Então, não é o Rafael só dizendo qual é as indicações, é os próprios participantes dando as suas indicações sobre como que pode ser reconduzido, como pode continuar o trabalho no local. Então também, como é um estudo de caso único, a gente lembra sempre que é muito difícil a partir de um estudo de caso único tu conseguir generalizar, porque não está comparando casos, então é um conhecimento que serve muito para o grupo que participou, mas que pode sim, né, ter algumas descobertas, como a gente vai ver logo em seguida, né, que podem ser interessantes para a área como um todo. Então aqui, como o trabalho foi apresentado na Espanha, eu trouxe para o pessoal dar uma olhada, porque aqui é um verbete do Dicionário de Ciências da Educação de Madrid, de 2009, e que dá um pouquinho a ideia do que é a educomunicação na Espanha. Então a educomunicação na Espanha ela é sinônimo de educação para os meios de comunicação. Ponto. Então na Espanha o termo educomunicação ele tem esse significado. É para, não por. Não é para os meios de comunicação. Que também é uma crítica que se faz a esse para, né? Por exemplo, o Jorge Uergo, na entrevista de 2013, que depois alguns colegas também falaram isso mais adiante, ele critica, ele diz que o correto seria educação na comunicação. Não para. Porque o para, ele indica uma instrumentalização. Quer dizer, tu está treinando o cara para usar. Não. Tu tem que educar ele nos meios. Que é o que a gente está fazendo. Tu educa no meio. Ele vai usar o meio. O meio é uma cultura que está permeando ele ali, que ele vai se educar. Exato. Então aqui a gente situou essa diferença, que a educomunicação na Espanha é isso. No Brasil, o que é a educomunicação? No Brasil, então, o NCE, da USP, em 1999, a partir de uma pesquisa coordenada pelo professor Ismar Soares, né, ele vai ressemantizar o termo educomunicação como um conceito mais dialético, que vai designar o fenômeno da criação e desenvolvimento de ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos, possível graças a um esforço de análise de relações comunicativas entre os sujeitos sociais, incluindo as que operam graças às mediações culturais, propiciadas pelo conjunto dos meios de informação. Então, o que acontece? Aqui a citação está em espanhol, porque é um texto original do Soares em espanhol, né? E, como era apresentar na Espanha, eu deixei a citação original como estava no texto dele, né? Então, essa pesquisa em 99, coordenada pelo Soares, ela ouviu centenas de educadores e comunicadores populares da América Latina, entrevistou
em vários países da América Latina, educadores populares e comunicadores, para entender como que eles trabalhavam, então, a mediação cultural nos seus ambientes. E a partir desse trabalho de pesquisa, em 99, é que se sistematizou esse conceito da educomunicação, com áreas de intervenção, que vai além. Aí a educação para os meios, que era aquilo que na Espanha é sinônimo, virou uma das áreas. Porque se verificou que os educomunicadores latino-americanos, eles atuavam em várias frentes. Eles não faziam só, eles promoviam a leitura crítica dos meios, né? Eles faziam então também a educação para o uso dos meios. Eles faziam produção de material de autoaprendizagem. Eles faziam por exemplo, o Mário Kaplun inventou o fórum assíncrono, né? Ele fazia o cassete fórum, ele gravava um ladinho da fita, mandava para outro grupo, aí o grupo começava a discussão com aquele lado, virava. A educação para o uso dos meios, ela é forte aqui na Federal, né? No setor da mídia e educação. Que aí é outro... A proposta é bem a educação para o uso dos meios, inclusive visando uma inclusão digital, tudo isso que é o pessoal daqui. Sim, do Mídia. Do Mídia Educação. É o grupo de pesquisa ali. Então, assim, o trabalho aqui não entrou nessa seara de dizer o que é melhor e o que é pior. A nossa opção é para a comunicação porque a gente trabalha com isso há muito tempo, mas existem outras especificações. Tem a mídia educação, a Media Information Media Education and Information Literacy, que é a MIL, né? Que é como a Unesco adota hoje. Porque o que acontece? Na década de 80, 90, a Unesco adotou a educomunicação. Era a educomunicação. Agora eles mudaram para outro que eles acham mais abrangente, mas isso vai mudando, né? Então o nome que se dá é a nossa escolha pela educomunicação vem da origem da formação e também vem de a gente entender que ela tem mais a ver com a realidade latino-americana, porque ela parte da realidade para ser sistematizada como teoria, como diz que tem que ser a professora Marilena Chauí, né? Marilena Chauí, filósofa aí uma filósofa brasileira de peso, ela diz isso, que a teoria ela vem da sistematização da prática, não o contrário. Não cria uma teoria para poder que a coisa aconteça daquela maneira, né? É o contrário. Tu observando a realidade nas ciências humanas, né? E vendo como aquilo acontece, que tu tenta teorizar e criar um problema. O rap pode ser do comunicação. O rap pode ser o caos. Pode. Então, porque o que acontece? A educomunicação é uma sistematização da prática. Então a pessoa pode estar praticando aquilo sem saber que aquele nome que tem esse nome. E ela pode dar outros nomes, né? Mas se usa muito na educomunicação. O cordel, o rap. Né? Inclusive agora eu encontrei com o Mossoró, que é um rapper de Rio Grande do Norte, que ele quer fazer o pós-doc dele na ECA em educomunicação, porque ele trabalha com o rap nas comunidades. Ele trabalhou rap em Moçambique, trabalha rap nas escolas com as crianças. O caos, aqui em Santa Catarina não tem, mas nós lá usávamos muito caos, né, Gabriel? Contação de histórias. O caos é uma teatralidade da história. Tem a ver com o cordel. Eu sou de Goiás, lá o caos é um fenômeno importantíssimo, assim. E a pessoa tem 3, 4 causas. A educomunicação, ela utiliza dos mais diversos gêneros do discurso, né? Gêneros do discurso. Aí você deve trabalhar também com Bakhtin, né? Não? É que eu não entrei nessa seara. Utiliza os mais diversos gêneros do discurso, como, olha, o caos, o rap, o funk. O que funk, acontece? Ele é riquíssimo para eu trabalhar com a educomunicação numa postura crítica, né? A educomunicação... E os próprios alunos criarem, porque como a educomunicação, eles são instrumentalizados para criar, eles meio criam e fazem a denúncia, né? Você trabalha nessa perspectiva, né? Eles criam, eles fazem rádio, né? E eles são produtores, né, do conhecimento. Isso que eu acho mais interessante na educomunicação. Eles se envolvem de uma forma tal que não é um professor numa postura de levantar o posicionamento, porque eles mesmos vão descobrindo, né?
esse trabalho daí de comunicação. É bem interessante, eu acho que é porque está inserido na cultura, né? E abrange como aí vem o local, abrange a comunidade, olha esse trabalho do Rafael, até gente de 60 envolvendo, você achou? E onde não tem cultura? Então, mas na realidade ele trabalha com as mediações culturais, né? Então, o que vai acontecer? Principalmente comunidades novas. Como não tem cultura? Deslocamentos. Cultura existe em qualquer lugar. Não, pode ter uma cultura. O que acontece? É que a gente vai promover a mediação cultural, né? Aí vem até a própria ressemantização, né? Então, por exemplo, o trabalho que eu fiz, ele teve ele tem 2 momentos. O que acontece? Eu fiz um esquema, queria fazer um estudo de caso, certo? Só que antes de fazer o estudo de caso, eu tinha um entendimento de 15 anos aí que eu trabalho já com a educomunicação, eu tinha um entendimento da educomunicação, da minha vivência, que divergia um pouco do levantamento bibliográfico que eu fiz. Então, primeiro eu fiz uma proposta teórica, a partir do que eu levantei, né? E aí eu usei esse escopo teórico que eu propus. Eu fiz o escopo teórico, propus um escopo teórico com algumas modificações do que já vinha sendo feito, e eu analisei o meu estudo de caso com esse escopo. Então eu fiz um trabalho então tá, eu proponho um escopo, então agora vamos ver se isso dá certo. Aí fui lá e fiz a análise de uma prática. Fake news é educomunicação para o mal? Não, fake news é uma coisa assim que a gente agora fica sabendo, a gente tem esse conceito mais em vista por conta que o mercado de informação hegemônico das grandes empresas de comunicação foi ameaçado por essa questão. Mas eu fui num evento em Aveiro com um especialista em fake news internacional lá dos Estados Unidos que trabalhou com voluntariado contra fake news nas eleições do México e da Índia, fazendo contra fake news. Eles faziam gráficos contra grupos de voluntários, e ele começou a palestra dele dando a seguinte frase que eu achei fantástica. Ele chegou para a galera, um auditório lotado, ministro das comunicações de Portugal, ele chegou e disse: todo mundo hoje fala de fake news, certo? Mas vocês já pararam para pensar que propaganda é fake news? O que é a propaganda? Aí aqui, entrando na minha concepção da educomunicação. Então, a propaganda, ela entra no que eu chamo dessa esquizofrenia social que separa a comunicação e a educação. Então, a propaganda só existe porque existe uma separação entre comunicação e educação. Se tu tivesse a educação e a comunicação trabalhando junto, a propaganda, a campanha publicitária, ela pode ser considerada um plano de ensino. Porque tu está querendo, com os melhores recursos que existem no mercado, produzir um determinado comportamento no indivíduo. Então ela usa uma comunicação de viés behaviorista, certo? Com os melhores recursos educativos que tu tem no mercado para criar comportamentos e que são independentes do aspecto educativo ético que devia estar, a partir da preservação do ser humano, ligado nisso. Eles se dizem que são autorreguladores. Mas não é. Na realidade, o que acontece? Essa separação. Dessa condução dos discursos hegemônicos. Essa separação que faz com que a Gabriela dê um webinar sobre sexualidade e valorização da mulher na escola. E a criança que assiste o webinar, ou o adulto que assiste o webinar da Gabriela, quando ele sai da escola para pegar o ônibus, tem um bus door com uma mulher pelada vendendo cerveja. Essa esquizofrenia da sociedade de entender que aquele outdoor não é educação, e que a palestra da Gabriela e permitir que haja essa duplicidade de educação, uma num sentido e outra na outra, é que produz a sociedade que a gente tem hoje. Na minha visão. Daí a importância, mais uma vez que eu digo que tem da mediação. Então a educomunicação ela não é uma questão de trabalhar tecnologia. A leitura crítica do mundo, né? A educomunicação é tu entender que educação é comunicação, que, como o Kaplun fala, toda a comunicação tem um viés educativo. Quer dizer, a comunicação ela quer produzir uma aprendizagem. O pessoal que estava na tua banca achando que era muito óbvio, não é óbvio, né? Isso a gente já sabe. Aquela... não sabia nada e estava falando. Então, em função, eu acredito, na minha visão dentro da área, em função do que significa essa, né? Ainda a gente até Martini 2019,
ainda se fala da educomunicação como um campo de intersecção entre educação e comunicação. O que eu estou propondo é que a educomunicação é um supracampo. A educomunicação não é um campo na intersecção. O que existe na intersecção é a mediação. A mediação é a intersecção. Ela existe em qualquer campo. A mediação existe como intersecção. Que ela seja o quê? Ela é um supracampo. O que é um É um contracampo, porque ela é... Ela foge dessa ela entende... Ela é uma disciplina. Ela entende... Não, isso já é um conceito. Em 2018, né? A gente tem mais de 300 teses de mestrado e doutorado em educomunicação no Brasil. Em várias áreas, no direito, na área ambiental, na arquitetura, em várias áreas. Muitas áreas usam a educomunicação. Eu participei fiz uma fala sobre educomunicação na Universidade de Coimbra e tinha na plateia 2 pessoas do judiciário que entendiam que a educomunicação podia ajudar eles no tribunal de resolução de conflitos para intermediar. E as religiões? E as religiões? Você estudou também? As religiões eu estudei como... Já mostro aqui, assim, religião especificamente como instituição, não. O que eu coloco aqui é uma... Seitas. Não, eu vou... Esse campo do imaginário espiritualizado. Sim, mas não ligado à instituição religiosa, ligado a um aspecto sociológico. Já vamos chegar lá. Então, o que acontece? Em 2018 a gente tem então... antes disso, né, já na tese de 2013, quando tinha 98 teses e dissertações sobre o tema, a Pinheiro, Rosimara Pinheiro, já dá como consolidado o campo de intersecção entre comunicação e educação, que é a educomunicação. Ok? Então é que vai. Na nossa revisão de literatura, então, que aí entra o que eu comentei, que é qual que é a minha proposta teórica que vai depois alicerçar essa fundamentação, alicerça a análise de dados de estudo de caso, né? Então, na nossa revisão de literatura, que parte dessa revisão que vai até 2016, né, e a anterior que foi até 2013, a gente caracterizou a educomunicação brasileira como uma epistemologia do Sul com viés comunitário e emancipatório. Fizemos, inclusive, a aproximação à epistemologia do Sul é o conceito do Boaventura de Souza Santos, que é aquele senhor ali, segundo da esquerda para a direita, que está do lado do Ismar Soares, que é o... Então, a gente, além de fazer a problematização teórica desse aspecto, a gente fez a aproximação física entre a educomunicação e a epistemologia do Sul. Epistemologia do Sul. São as epistemologias... o Sul, mas não o Sul geográfico. O Sul... enquanto o colonizado, o indígena, ou aquele que não foi considerado, né? Aquele cuja epistemologia não foi considerada. Então, o que acontece? Tu tem uma epistemologia hegemônica, que é a epistemologia do norte, que é a epistemologia europeia, certo? E o que as epistemologias criticam? Elas criticam isso. Aquilo que na Universidade da Noruega, os estudiosos chegaram lá com uma teoria. Vou dar como exemplo, então, a teoria da ação comunicativa do Habermas, que foi criticada pelo Boaventura, foi criticada pelo Foucault também. Porque o que o Habermas fala? Numa sociedade alemã, em que todos têm a mesma condição econômica, ele fala na caixa de ressonância e a sua fala ecoa e aquilo faz com que ele participe da sociedade, e então ele se emancipa. O ser humano tem voz na sociedade ideal alemã. Só que isso não vale para a América Latina, onde tem um fosso econômico gigante. Então, tu não pode dizer que qualquer indivíduo na América Latina tem acesso à sua voz na sociedade, né? Não é assim. Então, o que a epistemologia do Sul vai criticar? Justamente isso. O fato de que as teorias do norte geográfico ou do norte econômico, enquanto espaço de... OCDE vai valer para o mundo inteiro. Não vale para o mundo inteiro. A gente tem epistemologias que nascem daquelas nações que foram colonizadas, que foram dizimadas e cujo conhecimento foi sepultado e não foi considerado. E que agora tem que se fazer uma releitura. Inclusive, as epistemologias do Sul falam que a gente tem uma tendência do quê? A inovação é aquilo que está surgindo agora. Inovação é aquilo que foi descoberto ontem.
E as epistemologias do Sul, elas, não, a gente pode ter inovação na forma como os nativos americanos tratavam a educação antes de virem os colonizadores. Porque aquele conhecimento não foi aproveitado. Tanto que eu uso isso na tese como exemplo da parte da educação. O que acontece? Até pouco tempo atrás, os antropólogos diziam que os povos indígenas, estou falando dos trabalhos relacionados aos indígenas do norte, mas eles diziam que os povos indígenas não tinham um sistema de educação. Os povos indígenas não têm sistema de educação. Porque eles não têm escola. O que os antropólogos dizem hoje? Não. Os povos indígenas tinham um sistema de educação tão complexo que ele era invisível na sociedade. Por quê? Todos os indivíduos sabiam o que tinham que dizer em cada momento da vida do índio. E aquilo era um aprendizado que era guardado como segredo até aquela idade. Nenhum integrante, todos os integrantes da tribo eram professores daquele indivíduo. E eles relacionavam os seus aprendizados com elementos da natureza que tinham próximos de onde ele estava. Então, eles tinham uma história, como é que tu falou? De Goiás? Causo. Eles tinham um causo sobre o rio. Aí eles contavam o causo sobre o rio, porque aquele causo tinha um ensinamento ético relacionado àquele causo. Certo? Então, como que a educação indígena funcionava? Ele falava um causo sobre o rio para a criança. Todo dia a criança passava por um rio. Todo dia ele lembrava daquele causo. E todo dia aquele conhecimento ficava cozinhando dentro dele, como eles falavam. Então ele tinha essa... Então o que a gente tem que ver hoje é analisar que nessa falta de diferenciação entre comunicação e educação praticada pelos povos originários, por exemplo, pode existir aí um elemento de inovação no passado. O outro bárbaro é uma coisa que você pega um canal do Discovery, ele está lá presente diariamente. Tá, o outro é bárbaro, o outro faz sacrifício humano. Exato. Tá. Os índios de Goiás também achavam bárbaros os brancos. Exato. Que falavam, por exemplo, os Runicuim do Acre, maior nação indígena do Acre, né? Eles tinham, qual era o costume deles? Eles cozinhavam no centro da tribo, a pessoa que morria, eles assavam a pessoa no centro da tribo, e cada integrante da tribo comia um pedacinho. Ritualmente. Por quê? Porque ele continuaria dentro dos outros indivíduos pro resto da vida. Só que essa tradição acabou, foi proibida. Eles não fazem mais isso. Os Bororo não comem, mas os Bororo zelam durante 2 meses, o corpo fica no meio da aldeia, eles regam o corpo até ficar só os ossos. Aí depois que eles botam num barquinho e jogam no rio. Só o osso. Mas eles não comem, né? Os Runicuim faziam isso, mas assavam o cara. Os Bororo tem que ter o cheiro, né? Que fica no meio da tribo, aquele negócio apodrecendo durante meses. Não é legal. Então, são coisas que a gente vê, são bárbaros. Não, isso tinha uma razão de ser, né? Também. Então, isso foi a primeira questão teórica que a gente pegou, né? A segunda questão que a gente viu na bibliografia foi que indicou o surgimento de uma teoria da ação educomunicativa, como uma forma de avançar na abordagem. Então, o que se critica na revisão literária? Uma falta de uma teoria própria da educomunicação. Então, a gente fez aqui uma proposta de uma teoria própria para o campo, que iria juntar o aspecto cognitivo ao aspecto comunicativo da teoria do Habermas, por exemplo. Já tem uma estruturação metodológica ou ainda é abordagem? Não, porque como o objetivo do trabalho não era esse, isso aí ficou como uma proposta, são propostas para se avançar, né? Eu estou falando dessa... Quer estruturar? Não, mas a minha tese era uma análise era um estudo de caso, né? E no final, então, como terceiro aporte, a gente fornecemos um método de diagnóstico com base na análise e intervenção da sociologia da comunicação. Então, a gente aproximou as áreas de intervenção da educomunicação que estavam meio soltas e que tinha lá 6, 4, às vezes 8, estava meio assim, cada vez surgia uma área nova de intervenção e coisa e tal. Então a gente fez uma aproximação com as áreas de intervenção da sociologia da comunicação. Tá? Então a gente pegou
as 6 áreas, consideramos assim, dentro da nossa análise, né? Consideramos 6 áreas da educomunicação e as 6 dimensões sociais propostas por Eduardo Wieser, que é um argentino, é da UBA, Universidade de Buenos Aires. Conheci ele, parece um ursinho de pelúcia, cabelinho, cabeça branca assim. E aí o Wieser, ele vai identificar nos textos sobre mediação cultural, principalmente do Jesus Martim Barbeiro e de outros sociólogos. Ele vai trabalhar com vários sociólogos, com a escola de Chicago, com Frankfurt, com a galera toda. Ele vai ir buscando aquelas dimensões que ficam da modernidade, né? Então ele vai dizer que as dimensões sociais que foram mais internalizadas por essa ciência, por essa epistemologia do norte, por essa epistemologia moderna, são essas 6. As práticas e ações instrumentais, a técnica, a organização política vertical e institucional, que é o instituído, as normas e os valores horizontais, que é o instituinte, que é aquilo que acontece, né? Tu tem a norma e tem aquilo que as pessoas praticam. O espaço-tempo, a ecologia, né? Do espaço-tempo. O sujeito e os vínculos de associação interpessoal, que vai trabalhar com o intrapessoal, com o interpessoal, com o transpessoal, né? Vai trabalhar com todas essas conexões a partir do subjetivo, do sujeito. E com a cultura, com o imaginário e os mitos, que ele vai chamar então dessa dimensão transcendental, que é onde entra os ritos, né? Tanto a questão religiosa, quanto os ritos, por exemplo, os ritos que são internalizados na escola, por exemplo, né? A escola tem os seus ritos também, a sua cultura, né? E as áreas da educomunicação, tem que ter esse trabalho do transcendental, né? Tem que trabalhar o transcendental. Sim. Não pode ignorar, senão tu dá margem para se criar novas teocracias. Né? Se tu ignora isso, tu vai ter... Então o que tu não pode optar por uma religião específica institucional. Mas o aspecto transcendental ele tem que ser trabalhado, de alguma maneira. E nas áreas da educomunicação, tu tem então a educação na comunicação, que aí já é uma proposta de mudança, né? De educação para a comunicação, para a educação na comunicação, que vai trabalhar esse aspecto subjetivo do sujeito, como ele absorve, né? Como ele critica, como ele consegue lidar com a... Tem a expressão educomunicativa por meio das artes, que vai trabalhar o transcendental. A arte é um espaço também, né? A arte começou como arte sacra, né? As religiões sempre foram as maiores incentivadoras da arte, porque é uma forma também de trabalhar o transcendental. Então a arte é o espaço da utopia, é o espaço do transcendente. A mediação tecnológica na aprendizagem, que tem a ver então com a técnica, com o instrumental, e não é a mediação tecnológica na educação, mas na aprendizagem, porque como que tu aprende usando a tecnologia, né? Então tem essa parte. A pedagogia da educomunicação, que se trabalhava até então com a pedagogia da comunicação, só que se é um campo novo, então tem que trabalhar com a pedagogia do próprio campo, né? A gestão da educomunicação e a reflexão epistemológica sobre o campo. Então essas são as categorias. Como essas categorias, cruzando primeiro as sociológicas, né? E depois de categorizado nas sociológicas, a gente vendo qual relação que tinha com as categorias da educomunicação, a gente analisou os dados de 2 grupos focais, com 9 estudantes, e 15 entrevistas sendo estruturadas com os profissionais envolvidos no programa. Então esses são os dados que foram avaliados a partir dessa nova proposta. Certo? Por que você trabalhou com gente jovem? Com adolescentes? Pré-adolescentes? Porque eu já tinha trabalhado com adultos durante muitos anos, e porque entre o 6º ano, no 6º ano do ensino fundamental é o primeiro gap de evasão escolar. O 6º ano do fundamental, do 5º para o 6º, é o primeiro grande boom de evasão escolar. O segundo é do 9º para o 1º ano do ensino médio. Então tem 2 gaps, segundo os dados do censo, né, de evasão escolar brutal. 5º para o 6º, que é quando começa a divisão das disciplinas,
E mas esse não é o objeto nono... do seu estudo. Né? Não, mas o objetivo era dar motivação aos alunos justamente... para permanecerem na escola. Exato. A questão é trabalhar com como é que tu educa uma criança que não quer ficar na escola. Na verdade, o meu objetivo é transformar a escola num lugar melhor para se trabalhar com educação. Nossa, nessa tese aí é entender essa coisa. Mas aí o que acontece? Aí o meu foco foi as práticas. Então o que eu fiz? Eu inventariei aqui as práticas pedagógicas que foram desenvolvidas pelo programa a partir do viés da educomunicação. E aí o que eu fiz a partir disso então? Então o que eu identifiquei? Uma das coisas que eu identifiquei, a partir do que diz o Jorge Huergo, por exemplo. O Jorge Huergo, ele fala ele que é o cara que diz lá, não é educação para a comunicação, é educação na comunicação. Então ele é um teórico que ele dá muita atenção para os detalhes sintáticos. Ele acredita que o detalhe sintático condiciona a semântica. Exatamente. Certo? O detalhe sintático é esse primeiro aqui, por exemplo. A gente identificou que o que acontece na realidade não é o ensino-aprendizagem, é a aprendizagem e ensino. Porque primeiro o professor tem que escutar o seu ambiente, tem que aprender aonde ele vai atuar, para depois ele poder ensinar. Essa é uma perspectiva... Milton Santos. Não, é freiriana essa também. Aprendizagem e ensino. Milton Santos ele falou. Exato. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro o professor tem que aprender, assim como o aluno. Então o que a gente... O que a gente veio fazer? As perspectivas sócio-interacionistas, elas conversam com as... Então, mas o que eu falo? Mas são detalhes, por exemplo, aprendizagem e ensino é uma palavra-chave que não existe. Se tu botar no Google Escolar, quando fala aprendizagem e ensino, tem um artigo só que fala aprendizagem, ensino, aprendizagem. Ensino-aprendizagem. Eles falam, mas ninguém vai questionar a palavra ensino-aprendizagem. Então, o que acontece? Essa palavra, ela faz com que o professor vai querer fazer o que primeiro? Ensinar. E não é isso. Primeiro ele tem que aprender. Ele tem que aprender aonde ele está atuando. Por que eu digo que é o Fred Balduino? Eu trabalhei 15 anos como prostituto na educação em Florianópolis. Né? Então, prostituto, era professor prostituto. Cada ano ia para uma escola. Sim, é isso. Eu queria saber. Eu chamava de professor taxista. Ganhava pela corrida. ACT, colaborador, chame como quiser, né? Pois não, pode entrar. Entra e fica à vontade, né? Senta. Vai, Rafael, gente. Quero ver mais do teu trabalho. Tu nesse período... quantos minutos lá? Não, lá tinha alguém batendo no relógio, né? Que não tem. Não, eu quero ver só teus... Nesse período de 15 anos, né, um ano em cada escola, eu me obrigava, ao invés de ficar numa reunião de 3 dias que não servia para nada, porque se não planeja em 3 dias, né, eu saía no primeiro dia, eu já saía, pegava a bicicleta, catava uma bicicleta e saía no bairro, para conhecer o botequim, para conhecer o pessoal, para conhecer a avó, o avô, os alunos. Quando detecta alguma situação que depois vai acontecer em sala de aula, então prevê antes, né? Tem um aluno aqui que é o pentelho do bairro. Quem é o cara? Vamos saber onde é que ele mora, por que ele é o pentelho, né? Exato. Então aqui ainda é isso. E aí outra coisa que a gente identificou também, além disso, é que o que acontece? Quem escreve isso aí? O aluno Latino 2019. Dá para fazer isso em EAD? Dá para fazer. Aprendizagem e ensino... A aprendizagem e ensino serve também para o aluno. Para ficar mais gostosa. E o que a gente identificou no projeto do Educom.Cine? Os alunos, eles aprendiam a mexer na câmera e depois eles ensinavam para os colegas. Claro. Então a gente já não tinha mais o professor ensinando todo mundo. Não. E, por exemplo, a parte de áudio do programa tinha um aluno que se apaixonou pelo áudio e o que ele fazia? Ele ensinava os colegas. Quando tinha, precisa mexer no áudio. Fulano, ensina ali para o teu colega. Claro, não precisa mais alguém. Então, o que o aluno faz? Ele aprende ao ponto de poder ensinar. Quando ele aprende ao ponto de poder ensinar, aí o circuito de aprendizagem dele vai cada vez evoluir mais. E cada vez que ele tem que ensinar para outros, como eu já dei esse discurso aqui para 20 pessoas em 20 lugares diferentes, mais uma vez eu estou aprendendo sobre o que eu estudei. Com vocês. E o professor vai aprender. Então o aluno é a mesma coisa. O professor vai aprender a partir do conhecimento que esse menino vai gerando. Então aí dentro desse viés, a gente também o programa usou muito a turma como uma equipe de aprendizagem. Que aí é outra questão que a gente tem que trabalhar muito na sala de aula, que assim, o professor ele tem uma função de liderança. Mas a liderança, ela é uma atividade, ela não é uma posição. Então não significa que o professor não é um cara que está acima de todos. Ele simplesmente tem na equipe de aprendizagem
a função de liderar a equipe. E se não tiver turma? E se for uma relação difusa? Bom, aí tu tem outros instrumentos. Você chegou a estudar isso daí? Relação difusa, não. Nesse caso aqui, o estudo aqui foi feito no ambiente escolar. Né? É no contraturno, mas no ambiente escolar. É uma relação de... no espaço institucional educativo. Esse é o espaço que foi estudado. Né? Mas a gente fala que... O escopo seu é esse. Só que daí o que acontece? Do que eu estou falando aqui também? Que a gente fala com relação aos indígenas e com relação a essa questão. A gente fala do aprendizagem distraída. É um outro conceito que tem. Aprendizagem distraída. Quando tu aprende sem... Né? Criançada lá fazendo a cobertura do Grêmio. Sim. Cara, eles estão ali, eles entrevistaram, ouviram as coisas. Aprendizagem distraída. Ou, por exemplo, o menino que eu entrevistei aqui, que num dos programas que a gente fez, a gente foi na casa de uma adolescente que tinha ficado grávida, tinha neném. E aí ele foi para fazer o áudio e ficou escutando o que a menina falava para poder gravar. E depois daquilo mudou totalmente o conceito dele sobre o que é gravidez adolescente. Entendeu? Mudou. A consciência do menino sobre aquele fato mudou. Ele foi na casa da menina, ele viu a menina com a criança, ele viu o pai, ele ouviu eles darem o depoimento dele sobre o que aconteceu. E ele ficou escutando aquilo. Então ele não foi lá para aprender sobre isso, ele foi lá para trabalhar com o áudio. Mas o que ele escutou de forma distraída mudou a vida dele. Nos Estados Unidos eles dão filhotinhos, prestam, né? Para as meninas adolescentes, para elas notarem o que é passar uma noite, cuidar. Aonde isso? Nos Estados Unidos. Essa é prática. Numa escola em Braço do Norte, tem um projeto em que eles dão um ovo. E aquele ovo é como se fosse simbolicamente, como se fosse uma pessoa, e eles têm que cuidar daquele ovo durante certo período, dando comida, tendo que tratar, como se fosse uma pessoa mesmo, um agente. Educar, e aí não precisa trabalhar com a questão da criança. Né? E aí é para todos os meninos e todas as meninas, porque é de dar um boneco para a menina, né? Bem norte-americana. Não, eles dão um pintinho. Pois é, para todas as meninas. Descobre aqui pintinho, madrugada. Ela piu. Vamos lá. Vamos lá, a Gabi quer ver o final. Então, assim, outra questão. Então, a turma como equipe, o que mais que a gente viu? Que as práticas pedagógicas educomunicativas elas podem ajudar os alunos com problemas de comunicação. E esses problemas de comunicação, eles podem ser físicos, né? Quando é algum problema mesmo, alguma questão de saúde. Mas eles também podem ser questão da comunicação violenta, preconceito, apatia, que é a falta, né, total de comunicação. Então, a prática pedagógica educomunicativa ela tem esse potencial de mexer com as questões vinculadas à comunicação. Não são problemas apenas da criança que tem... Eu, inclusive, nem sabia, mas depois eu fui ver que tinha uma criança com problema e que eu nem percebi durante o processo. E por quê? Porque ele começou, essa criança que ensinava a parte de áudio, ela tinha uma dificuldade tremenda de se comunicar com os outros. Ela tinha dislexia, tinha problema de falar, gaguejava. Então ninguém falava com ele, ele não falava com ninguém. Quando ele aprendeu a fazer o áudio e que a galera começou a procurar ele se sentiu na obrigação de estabelecer a comunicação. E aí a comunicação dele melhorou 100%. O depoimento que ele deu foi esse: olha, eu não me falava com ninguém, eu tinha problema de comunicação, eu era isolado na escola, e agora não, agora eu falo com todo mundo me entende, sabe que meu jeito é esse mesmo, e eu mesmo me assumi na história. Então essa foi interessante. Outra questão, estimula a conação. O que é a conação? A conação é o C esquecido, né? Dos 4 Cs aqueles, né? Então tem criatividade, colaboração, pensamento crítico, o outro C eu não sei, e o 5º C que diz que ninguém fala é essa conação. A conação tem a ver com o aspecto conativo das palavras, tem a ver com aquela motivação para a ação. É a motivação para a ação. A conação, então, é o que a gente viu que as práticas pedagógicas e comunicativas, elas estimulam o estudante a querer participar do processo educativo. Né? Que é aquela coisa que não precisa ficar dizendo, vamos lá, faz isso, dá um jeito. Não. Ele mesmo
se sente motivado. Então a conação é como tu despertar o sujeito para a vontade dele de fazer algo. Ok? As turmas multietárias, com a participação de várias gerações, ampliaram a visão dos alunos. E olha, multietária eu falo isso assim, 1 ano de diferença. O que foi? Esse item foi o que eles mais falaram como aspecto positivo. O que eles diziam? Não, eu só convivia com gente do 8º ano. Quem era do 7º era pirralho, era coisa menor. Quem é do 9º é nossos deuses, nossos... É natural isso, né? E aí quando eles pegaram todo mundo junto, e quando, por exemplo, eles chegam para fazer uma gravação, e a menina de 11 anos, que era a menor da turma, é a única que leva uma proposta de direção num papel, e ela abre o papel e diz, não, eles vão começar aqui, a câmera vai estar lá, não sei o que, nananã. E os mais velhos olham assim, vão olhar pra ti, e aí tu chega e diz, não, ok, todo mundo ouviu a diretora, vamos lá, trabalhar. Isso eu acho bom no Montessori. Então eles veem que, pô, tem gente de 11 anos que sabe muito mais que eles. Tá entendendo? Então eles mudou a visão deles com relação à série, à seriação. Então isso é uma quebra que é importante. A terceira idade aprendendo também é uma coisa muito... Exato. Uma das questões que tu mais vê hoje em pesquisas na educação é a aproximação entre terceira idade e infância na educação escolar. Isso que o senhor que estão botando moral. Isso é um sucesso enorme. Então aí o que a gente viu mais? Então a gente identificou que um papel central dessas práticas na emancipação dos sujeitos como os elos fundamentais de articulação entre as agências de formação na escola, certo? Então o indivíduo, o estudante é um elo que pode trazer os elementos da agência midiática, da agência sociocomunitária na agência escolar. Então ele tem que ser fortalecido enquanto elo tem que ser solicitado, né? A gestão de redes e canais que dão espaço e voz aos atores sociais que, no contexto local, concebem práticas e produzem conhecimento. Então, esse é mais um dos papéis das práticas pedagógicas que a gente identificou importante, né? E em um horizonte utópico, né, vamos dizer assim, cada participante da comunidade escolar seria um educomunicador corresponsável pela sustentabilidade do ecossistema educomunicativo da sua escola, ao produzir conhecimento, não só absorver conhecimento. Então esse seria digamos, o horizonte aí do resultado. Né? Seria ou é? Bom, o meu, né? Não é da área como um todo. Como exemplo aqui, então, vou mostrar para vocês, essa é a vinheta, né? Então, os alunos nesse ano produziram 2 episódios de 26 minutos de um programa de TV. Deixa eu ver onde é que está o mouse aqui. E para esses 2 programas de TV, eles produziram uma vinheta, que é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ela está com legenda em espanhol. É você na frente? Não, é o oficineiro de direção. Esse é o senhor que tem 60 anos, tem a neta dele, tá aí. A neta dele é uma que entrou no ônibus já. Essa aí perdeu o ônibus. Aí veio o colega de bike. Está de skate. Eles fizeram isso aí a gravação. Fizeram tudo. Eles montaram esse papel, tudo. Recortaram. Então esse é a vinheta. Então o que acontece? Eles pegaram os elementos, né, as caras deles, eles que produziram todo o material, os desenhos, aí foi digitalizado. Eles estavam montando no estúdio. Isso, vieram no estúdio da UDESC fazer. E aí essa é a letra da música que eles criaram em cima de uma música de um compositor catarinense que cedeu o direito da música. É um compositor aqui de Floripa. E eles criaram a letra, né? É uma paródia. É uma paródia. E quem cantou ali a primeira versão foi o Agora grupo... vem a Peppa Pig.
o grupo de... foi o grupo de... Passa pra gente... O grupo musical foi o grupo coral da escola que cantou a música. Porque quanto mais a gente difundir, isso é melhor, né? Então passa pra gente. Eu vou mandar. Já te agenda, porque tu sabe ter uma dívida com a gente. Sim. Lá, né? Lá em Brasil, não. Nós vamos agora, afinal, fazer tipo um rondô em casa. Mas mais voltado para a questão da sexualidade, que foi feito só algo mais superficial, mas tentar trazer isso que a Gabriela desenvolveu, somado ao que tu tens, mas bem nesse foco aí de botar eles no movimento de produzir. Não, tá ótimo. Quando ela concluiu o oitavo ano. É com nós. Botar isso aí na prática, pô. Então. Já podia ser, já. Mas daí não dá tempo, tem que levar. Não, mas aí ele vai para conhecer o trabalho dele. E aí como uma imagem síntese, né? Então a gente, eu contratei uma artista gráfica da Letra Ilustrada, que é minha colega Luciana Gâmbaro, que mora lá em Cascais. O que você vai fazer dia 5 e 6? Eu vou estar 2, 3 e 4 em Balneário Camboriú numa banca. E no 5 nada, 5 Florianópolis e no 6 Florianópolis. Talvez, que é onde? Lá em Braço Norte? Que aí poderia acompanhar o trabalho e já conversar com o pessoal da secretaria. Vamos ver. Ela conversa lá. Não, ele já está incluído, ele já tem isso. Não, eu tenho uma dívida com ela já. Já. Não, para ano. Vou deixar ela registrada aqui. Devo, não nego, pago quando puder. Muito vale bem, para a colega. Cleia e para a Gabriela. Parabéns. Mas como o final, antes da Gabriela terminar a minha apresentação, Tu tens que terminar então, essa é a imagem síntese da tese, então, que eu pedi então para ser... Essa ilustração é da Letra Ilustrada, que é uma artista gráfica, que é a Luciana Gâmbaro, e ela forma um acrônimo, né, que é o Educo com Comunicação Ação. Né? Então o lapisinho sublinha a ação, o Educo é aquele primeiro pontinha do barco, né? E aí, esse Educo com Comunicação Ação, ele implica, então, os aspectos áudio e escrito-visuais, que é o lápis, o rádio, né, que é o áudio, e a câmera de vídeo, então, há diferentes linguagens. O dial do rádio implica uma modulação que a gente tem que ter para estabelecer com os alunos e com as pessoas certo nível de comunicação. Essa modulação é tanto para emitir como para receber, né? Então, é uma antena, né? Somos antenas. Esse acrônimo forma um barco, que vai no sentido do progresso, né? E no leme do barco a gente tem o símbolo da gestão sistêmica, ou da gestão ecossistêmica, e esse símbolo em espiral ele pode ser tanto indicando o desenvolvimento humano que tem que ter em direção ao interior do ser, como pode ser também uma espiral que vem para fora, e é o desenvolvimento do ser humano em direção ao mundo, né? Então ele faz uma dupla alegoria. E pendurado no leme sistêmico, a gente tem então uma rede de categorias, que são as categorias da socioanálise e da educomunicação, com a qual a gente vai pescar aí na nossa modernidade líquida, no oceano, né? Na nossa pós-modernidade líquida, novas epistemologias locais que possam ajudar, né, a evoluir desde o chão de base, no caso aqui, desde a base da cadeia de valor da educação, que é a educação básica, né? Então que a gente consiga trabalhar com essas novas epistemologias para que o aluno chegue aí na nossa universidade com aquele tipo de comportamento que a gente gostaria que ele tivesse em relação à produção de conhecimento. Então a gente vai trabalhar desde a base para qualificar a nossa cadeia de valor aí da educação. Ok? Bibliografia é essa. Tu levaste essa logomarca aí, né? Sim. Tava bem maior, né? Aquela era projetada. Tava bem grande. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito legal. Parabéns. Olha, parabéns. Estou aberto a convites remunerados ou voluntários. Voluntários. O Balma morreu esse ano, não morreu? O Balma?